Sabe, geralmente quando a gente pensa em um raio-x, Uhum. a imagem que vem à cabeça é de algo super clínico, né? Uma coisa bem fria. Totalmente. Um osso ali na chapa escura, exato. É, tipo a equipe médica aponta, diz onde está a fratura e pronto. É preciso, é binário e, de certa forma, ninguém questiona. E é reconfortante justamente por isso, né? A ciência ali transforma o que é invisível em algo visível e categorizável. Ou tá quebrado ou não tá. Exato. Não tem muito espaço para debate moral sobre um fêmur fraturado. Com certeza não. Mas olha só, imagina se existisse uma máquina de raio-x moral, Nossa, aí seria complicado. né? Uma que não mostrasse os ossos, mas sim a alma. Tipo, a pessoa passa por ela e, de repente, todas as hipocrisias, Ah, os segredinhos, né? isso, todas as pequenas corrupções secretas do dia a dia, aquela vaidade que a gente tenta esconder atrás de um título, de uma roupa cara. Imagina isso brilhando na tela, em alta definição, para todo mundo ver. Seria o fim do mundo. Seria o fim absoluto das aparências, com certeza. O triunfo total da essência sobre o status. O que, convenhamos, causaria um pânico generalizado na sociedade. Com certeza causaria. O motivo de eu trazer essa imagem meio doida para começar é porque a nossa imersão de hoje tem exatamente essa missão investigativa. Uhum, é um trabalho de raio-x mesmo. Total. Nós vamos funcionar aqui como um segundo cérebro definitivo para quem nos ouve. Especialmente o pessoal que está naquela reta final implacável de preparação para o vestibular, para o Enem ou para aquele concurso público super disputado. É a nossa missão de hoje. E o material tá denso, né? Muito. Nós reunimos transcrições de videoaulas de literatura, artigos analíticos super detalhados e o próprio texto original. Só que é adaptado para o português moderno, claro. Graças a Deus, porque o português de 1517... Ninguém merece ler no original na pressa da prova, né? Exato. Tudo isso para a gente destrinchar hoje um verdadeiro terror das bancas avaliadoras, que é a peça teatral Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Uma obra de mais de 500 anos, cara. E o mais louco é que ela continua sendo um dos tribunais mais precisos e, desconfortáveis já escritos sobre o comportamento humano. Pois é. E a nossa promessa para quem está ouvindo hoje é decodificar como essa obra funciona, como esse raio-x moral da sociedade portuguesa da época. E mais importante ainda, né? Vamos desvendar por que as bancas amam tanto cobrar os mínimos detalhes disso. Sim, as falas, os objetos que cada um carrega. Exatamente. Vamos fazer isso de forma bem clara, direta e focada só no que garante ponto nas provas sem enrolação. Perfeito. Mas olha, antes da gente entrar nesse cais imaginário e olhar para as barcas, a gente precisa situar o pessoal no tempo e no espaço. Uhum, contexto histórico é fundamental. É o que salva o candidato naquelas questões interdisciplinares, né? Que mistura literatura com história. Com certeza, o contexto é tudo numa prova de humanas. O Alto da Barca do Inferno está ali inserido no humanismo, né? Que é aquele período histórico e cultural ali de 1418 a 1527. Certo. E o crucial de entender aqui é que o humanismo, não é uma escola literária com regras super engessadas. Tá, não é como o romantismo ou o parnasianismo. Exato. Ele é muito mais uma era de transição mesmo, intensa e bem turbulenta. A Europa, e Portugal especificamente, estava deixando a Idade Média para trás. Aquela coisa do teocentrismo, né? Deus no centro de tudo. Isso. Aquele mundo medieval ditado pelas regras religiosas e pelas estruturas de poder da igreja. E é muito engraçado porque sempre que eu penso em transição histórica, me vem a imagem de que alguém foi lá, apertou o interruptor e, do nada, a Idade Média acabou. E todo mundo acordou no Renascimento pintando quadros realistas. Exatamente. Mas na vida real não foi bem assim, né? De jeito nenhum. Foi um processo super lento e cheio de conflitos. O Renascimento vem para consolidar o antropocentrismo, sabe? Colocando o homem, a razão e a ciência no centro. E onde o Gil Vicente entra nessa linha do tempo? O humanismo do Gil Vicente é tipo o epicentro desse terremoto. É a época do rei Dom Manuel I. Ah, as grandes navegações. Exato. Portugal vivendo o auge das conquistas ultramarinas, expansão marítima, contato com novos continentes. O comércio explodindo. Sim, as cidades inchando e uma nova classe social começando a ditar as regras do jogo,
que é a burguesia mercantil. Sabe, eu gosto de pensar no humanismo usando uma metáfora mais do dia a dia. É tipo um adolescente que acabou de fazer 18 anos. Como assim? É que ele ainda mora com os pais, então depende das regras antigas da casa, que seria essa herança moral e religiosa da Idade Média, né? Ah, entendi. Mas ele já tem a chave do carro, quer sair à noite, quer viver as regras modernas do lucro, do comércio e da cidade grande. A sociedade portuguesa estava bem nesse conflito de identidade. Nossa, é uma excelente analogia. E o Gil Vicente observa esse adolescente social cometendo todos os tipos de excessos, né? E decide criticar isso publicamente. E ele faz isso através do teatro. Isso. E ele escolhe um formato muito específico, que é o auto de moralidade. Tá. E o que define um auto exatamente? Para o pessoal anotar aí. O auto é uma herança direta da Idade Média. É uma peça curta, geralmente de um único ato, sem aquelas mudanças complexas de cenário. Bem focado na mensagem, então. Sim, mas o Vicente revoluciona o negócio porque ele injeta elementos de farsa. Que seria a comédia, o humor mais caricato. Exatamente, situações cômicas mesmo. A regra de ouro dele, a base do teatro vicentino, era uma máxima em latim, ridendo castigat mores. Que a gente traduzindo seria algo tipo, rindo corrigem-se os costumes, certo? É exatamente isso. A risada na peça não é só para entreter a plateia, é uma ferramenta pedagógica. Ele faz a galera rir do absurdo da situação. Isso, só que é um riso que logo em seguida gera um baita desconforto, porque a pessoa na plateia percebe que tá rindo dos próprios vícios, ou dos vícios do vizinho, do político. É a comédia funcionando como uma correção moral da sociedade. E o palco onde essa correção acontece é de uma simplicidade que é genial, né? Muito simples, e isso ajuda demais na hora da prova. Total. A gente chega num porto, um cais bem rústico, e balançando ali na água, esperando as almas de quem acabou de morrer, tem só 2 barcas. Exato. Uma barca vai pro paraíso e a outra vai direto pro inferno. Fim de papo. Não tem purgatório ali no cenário, não tem um meio termo, uma salinha de espera. Não tem, é preto no branco e os comandantes dessas 2 embarcações ditam completamente o ritmo da peça. Vamos falar do anjo primeiro, na Barca da Glória. Beleza. Na proa dessa barca, que vai para o paraíso, a gente tem o anjo. Pelas fontes, a descrição dele é super clara. Ele é austero, silencioso, muito sereno. De pouquíssimas palavras, né? Sim, ele quase nunca entra em bate-boca com os personagens que chegam ali. Ele só escuta as desculpas esfarrapadas e dá o veredito divino que ninguém questiona. É como um juiz que não perde tempo discutindo com o réu. E na outra barca, a do inferno, temos o diabo e o companheiro dele. Uhum. E aqui tem um detalhe que as anotações destacam muito e que me surpreendeu pra caramba. Qual? Esse diabo do Gil Vicente não é aquele monstro folclórico clássico, né? Não tem chifre, tridente, nem capa vermelha. De jeito nenhum. E essa é uma quebra de expectativa ótima para a prova. Ele é descrito como uma figura super banal. Usa roupas normais da época. Sim, roupas comuns. Ele poderia facilmente se passar por um capitão de navio ou um comerciante ali do porto. Caramba! E a atitude dele? Ah, ao contrário do anjo, ele é super tagarela. Ele domina quase 80% das falas da peça. Ele gosta de aparecer. Muito. Ele é irônico, é debochado, usa argumentos lógicos bem refinados. Ele age muito mais como um promotor de justiça implacável do que como um demônio selvagem. E ele até arranha um latim falso às vezes, né? Sim, só para ridicularizar a arrogância do pessoal estudado que chega lá achando que sabe tudo. Mas, olha, isso levanta uma dúvida enorme aqui, que eu aposto que é onde as bancas montam aquelas pegadinhas de múltipla escolha. Pode falar. Se a peça é baseada na moralidade católica medieval, o diabo não deveria ser o grande vilão que causa o pecado nas pessoas? Como assim? Sabe, aquele ser que fica sussurrando no ouvido da pessoa enquanto ela está viva, tentando ela roubar, mentir, atrair? Olha, essa é a grande armadilha para quem estuda a obra com pressa. O diabo do Gil Vicente, pelo menos nessa peça, não é a causa do mal. Pera, ele não tentou ninguém. Em nenhum momento do texto diz que ele tentou aqueles personagens. O papel dele ali no porto é puramente de juiz
e executor. Ah, entendi. Ele está ali para escancarar a hipocrisia. A lógica que rege o Alto da Barca do Inferno é 100% o livre-arbítrio, Então a culpa é só da pessoa. inteira e exclusivamente dos indivíduos. Eles escolheram ativamente ser corruptos ou vaidosos em vida. O diabo tá ali só para cobrar a fatura, entende? Nossa, então quem não pega essa ideia do livre-arbítrio acaba errando feio, porque joga a culpa no sobrenatural. Exato. E o Gil Vicente quer justamente responsabilizar o ser humano. E a forma como esse julgamento acontece visualmente é muito inteligente. As pessoas não chegam no cais como almas transparentes, né? Não mesmo. Eles chegam carregando objetos. E esses objetos são a chave para gabaritar qualquer questão, certo? Total. A gente chama de cargas. E não são só adereços de figurino que estão ali para enfeitar. O que eles são, então? Eles são a materialização física dos pecados. O status da pessoa, a ferramenta que ela usou para roubar, a roupa que mostra vaidade. Tudo cruza a fronteira da morte e vira prova do crime. Exatamente isso. Então, bora ver isso na prática. Começando pelo topo da pirâmide social. O fidalgo. Isso. O Dom Henrique, ele representa a nobreza da época, certo? Certo. As notas mostram que ele entra em cena com um pajem, que é tipo um jovem criado, segurando um manto enorme dele. E esse pajem também carrega uma cadeira de espaldas. Uhum. E eu confesso que travei nessa parte. Por que uma cadeira de encosto alto seria um pecado tão grave, a ponto de mandar o cara pro inferno? É que a gente precisa pensar na mecânica do poder no século XVI, sabe? Explica. Naquela época, a imensa maioria do povo sentava no chão ou numa pedra, num banquinho de madeira e tosco. Sim, sem conforto nenhum. Então, se você tinha uma cadeira de espaldas, que é uma cadeira grande com encosto trabalhado, significava que você fisicamente obrigava as outras pessoas a olharem para cima quando falavam com você. Nossa, é uma postura de submissão do outro. Exato. O Gil Vicente usa essa cadeira como um atalho visual muito esperto para mostrar a tirania e a opressão aos mais pobres. É literalmente o design de interiores servindo de ferramenta de opressão. Que sacada. Genial, né? E o fidalgo chega lá super confiante, ele tem certeza que vai para o paraíso, Porque ele era rico. porque ele pagou pessoas para rezarem por ele na terra. Ah, aquela ideia de comprar a salvação. Isso, a salvação comprada com dinheiro burguês. Ele olha para a barca do diabo, acha muito suja para ele e vai direto tentar entrar na barca do anjo. Dando aquela carteirada, né? Evocando o título de nobreza dele. E a resposta do anjo é curta e letal. Ele diz que naquela barca divina não embarca tirania. Toma essa. Aí ele volta pro diabo indignado por ser tratado como gente comum. E o diabo não perde a chance de ser cruel com ele. O que o diabo fala? Ele joga na cara do fidalgo que a esposa dele, que ele achava que estava lá chorando horrores pelo luto, E não tava. já estava alegremente nos braços de outro cara. Caramba! É a destruição total do ego da nobreza. É o choque de realidade pós-morte. Bom, a elite nobre rodou na máquina de raio-x, mas a crítica não para aí, né? Ela atinge também as instituições de Estado. Ah, sim. A justiça não escapa. Chegam ali o corregedor, que é tipo juiz, e o procurador, que seria o advogado. Eles chegam suando, carregados de processos e montanhas de livros. E uma vara da justiça também, que é a carga deles. E o que mais chama atenção, pelo que li, é a forma como eles falam. É o cômico de linguagem. O Gil Vicente bota eles falando um latim macarrônico, sabe? Totalmente falso e pedante. Eles falam umas coisas tipo videtis qui petatis. Exatamente isso. Mas por que esse latim falso? É só pra ser engraçado e a plateia rir do sotaque? Vai muito além da piada. O uso desse jargão super confuso era uma barreira mesmo. Barreira de acesso à justiça. Sim, o camponês comum não entendia meia palavra daquilo. Então, a lei virava uma arma na mão de quem sabia esse vocabulário. Eles complicavam de propósito pra extorquir a galera? Perfeito. Eles manipulavam as sentenças e o diabo adora eles, claro. Porque foram corruptos em vida. As notas dizem que eles aceitavam propina. É isso. Isso mesmo, propina em formas de perdizes. Aves. Aves caras na época. Eles pegavam essas iguarias de gente desesperada por um favor judicial. A justiça era cega, mas tinha um faro ótimo para ave assada. É bem isso, né? Agora, se a nobreza oprime e a justiça recebe propina,
Quem sobra para salvar a sociedade? Os guias espirituais, né? Pelo menos na teoria. Mas aí a sátira chega num nível maravilhoso de perigo. Aparece o frade. O Frei Gabriel. Você espera um homem santo, de jejum, oração, e como é que o cara entra no palco? Ele entra cantando musiquinha profana e dançando miudinho. Dançando e trazendo a amante pela mão. A Florença. Para a plateia de 1517, ver um religioso assim no teatro era um choque absurdo. E não é só isso. Debaixo da roupa de monge, a carga dele é um kit de guerra militar. Capacete, espada, escudo. Representa aquele clero que corrompeu tudo, né? Totalmente entregue à luxúria, à violência e ao poder político secular. Ele é tão iludido que chega no cais querendo dar aula de esgrima pro diabo. Sim, ele jura que só o hábito que ele veste já é o passaporte carimbado para o céu. Tá, mas aqui eu preciso fazer uma pausa importantíssima, porque isso cai demais em prova. Pode falar? O Gil Vicente está usando a peça para tentar destruir a Igreja Católica. Ele estava propondo uma religião nova. Olha a pegadinha clássica aí. A resposta é um gigantesco não. Não mesmo? De jeito nenhum. O Gil Vicente era um católico fervoroso, um cara super conservador moralmente. Tá, mas então o que ele está atacando? O comportamento e moral dos indivíduos que trabalham uma igreja. É aquela distância abissal entre o que o padre prega na missa e o que ele faz escondido. Ah, entendi. É a diferença entre criticar o hospital e criticar o médico negligente que trabalha lá. Analogia perfeita. Ele quer limpar e moralizar o clero, não destruir a fé da galera. Entendido. E do lado do frade, nessa ala da corrupção dos costumes, a gente tem a figura da Brise da Vaz, a alcoviteira. Personagem fortíssima. Para quem não tá ligado no termo, a alcoviteira era meio que uma agenciadora de prostitutas, arrumava encontros secretos e ainda fazia feitiçaria nas horas vagas. E a carga que ela carrega é bizarra. É um arsenal do engano, né? Arcas com feitiços, joias para seduzir e o item mais louco de todos. Os 600 virgos postiços, Isso me quebrou. 600 ímens falsos. que ela costurava e preparava para enganar os homens ricos sobre a virgindade das meninas que ela agendava. É a comercialização pura da falsidade. E o nível de cinismo da mulher é gigante. Ela vai pro anjo e se vende como mártir. Sim, ela manda um discurso de que apanhou da polícia a vida toda só porque estava tentando ajudar umas menininhas pobres a arrumar casamento na alta sociedade. Ela quer transformar prosenetismo em caridade cristã. Olha a cara de pau. Lógico que o anjo não cai nessa e manda ela direto para o inferno. Bom, a gente viu as grandes figuras até agora. Nobres, juízes, igreja. Mas e o povo comum? A corrupção também chegou no comércio de rua lá em Lisboa. Sem dúvida. O raio-x não perdoa a base da pirâmide. É aí que aparece a burguesia emergente, né? Tem um zeneiro, por exemplo, que é o agiota, o cara que vive de emprestar dinheiro com juros absurdos. E a representação visual dele é hilária e irônica ao mesmo tempo. Por quê? Ele carrega dinheiro, Ele carrega um bolsão gigante, mas que está completamente vazio. vazio. Por que vazio se ele era rico? Porque ele dedicou a vida todinha à usura, a juntar dinheiro. Só que quando morreu, percebeu que não dava para fazer um pix no além, né? Não se leva dinheiro pro cais das almas. Nossa, pesadíssimo. Ele chega tão sem nada que chora porque não tem um tostão furado nem para pagar o barqueiro do inferno. Que é uma referência clara àquele mito do Caronte lá da Grécia, né? Exato. A obsessão material deixou ele com o vazio espiritual completo. Logo depois dele vem o sapateiro, representando a galera que bota a mão na massa, os artesãos. E ele roubou o povo por 30 anos. 30 anos cobrando caro por material ruim e enganando nas medidas. Mas ele tem uma desculpa ensaiada na ponta da língua pro anjo. Qual era mesmo? Golpes que ele deu no comércio de segunda a sábado. A religião virou uma transação comercial na cabeça dele. Pago minha reza, Deus perdoa minha corrupção. Mas o anjo destrói esse argumento rápido. Ele aponta para as formas de sapateiro e diz que a carga embaraça ele. Ou seja, o fato de ele carregar a ferramenta do roubo prova que a essência continua corrupta. E então, A gente chega naquele personagem complicado. o judeu. Ele entra puxando um bode por uma corda e, lendo as fontes, a cena é de uma rejeição muito violenta. Brutal, né? Até o diabo diz que tem nojo e não quer o cara na barca dele. O judeu acaba sendo forçado a ir para o inferno sendo rebocado na água, puxado por uma corda, sabe? Indo à toa. Uhum.
Como que o estudante hoje deve interpretar uma cena com um nível de preconceito tão pesado assim numa prova? É de fato uma cena que choca quem lê hoje. Mas o candidato precisa ter frieza e olhar isso como um retrato histórico sem filtro, sabe? Não julgar com a cabeça de hoje, é isso. Exato. O texto reflete a ideologia do Estado daquele exato momento. O Dom Manuel I estava forçando a conversão ou expulsando os judeus de Portugal. Era político oficial, então. E o bode? O bode era um símbolo depreciativo que os cristãos medievais associavam aos judeus, ligando à teimosia ou até ao demônio. A peça ali não quer dar lição de tolerância. Ela é um espelho. Um espelho cruel do antissemitismo institucionalizado do século XVI. É um documento histórico de como o ódio era normalizado pela sociedade da época. Perfeito. É um lembrete de que ler clássicos exige estômago e contexto histórico. Mas olha, recapitulando o nosso porto aqui. A Barca do Inferno tá um caos de tão cheia. Tá lotada. Tem fidalgo, juiz comprado, padre festeiro, agiota, cafetina, comerciante ladrão. Todo mundo reprovou feio no raio-x. Pois é, quase ninguém escapou. Alguém consegue, enfim, entrar na Barca do Paraíso. Só um grupinho muito seleto. E o primeiro deles é o Parvo. O Joane, o famoso bobo da aldeia? Isso mesmo. E o detalhe de ouro para gabaritar a questão sobre ele. Ele é o único que chega no cais de mãos abanando. Sem carga nenhuma. E ele é basicamente o alívio cômico da peça, né? Total. Ele chega lá e sem filtro nenhum. Grita que morreu de caganeira. E quando ele dá de cara com o diabo? Ele não tem medo nenhum. Ele solta os piores xingamentos possíveis da época. Chama o diabo de corno, de ladrão de cebolas, fala mal da mãe do diabo. O vocabulário dele é péssimo. E como é que o anjo aceita no céu um cara que fala palavrão e xinga o diabo desse jeito? O anjo é bem claro. O Parvo entra porque ele errou sem malícia. Ele representa a ingenuidade absoluta. Tá, ele é desbocado, faz coisas inadequadas, mas não tem a intenção de passar a perna em ninguém. Exatamente. Falta o cálculo perverso para ele. A alma dele é transparente. É a inocência que a sociedade não conseguiu corromper. E depois do Parvo, quem mais embarca na glória? Um grupo de 4 pessoas, os 4 cavaleiros. Eles chegam num tom super épico, sabe? Cantando hino, trazendo a cruz, espadas, escudo. Eles morreram em guerra, né? Nas cruzadas, lutando contra os mouros no norte da África. Eles ignoram o diabo e o anjo recebe eles como melhores. Mas, peraí, aqui eu preciso fazer uma provocação. Manda. A gente viu o sapateiro ir pro inferno eterno, porque superfaturava a bota, e o onzineiro, porque cobrava juros. Sim. Como é que esses cavaleiros que literalmente mataram outras pessoas na guerra ganham passe VIP pro céu? Como a sociedade da época engolia isso? É uma contradição moral gigante para os olhos de hoje. Mas a gente volta para o teocentrismo. Que é aquela regra da igreja acima de tudo. Isso. Na lógica religiosa das cruzadas, matar o infiel para expandir a fé cristã não era pecado. Era sacrifício. Era visto como uma purificação. Então, morrer por Deus meio que zerava os pecados da pessoa. Remissão total e imediata. Eles não são julgados pelos erros individuais. Eles entram como mártires impecáveis. Nossa, é um choque de realidade sobre como a moral é moldada por quem está no poder e conta a história. Com certeza. É ideologia pura em cena. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso embarque aqui. Para sintetizar e fechar a conta para o pessoal não esquecer na prova, o Alto da Barca do Inferno é uma alegoria atemporal sobre responsabilidade, certo? Certo. O Gil Vicente usa as cargas físicas para mostrar que diploma, cargo de chefia ou ir na missa por obrigação não te salvam na hora do juízo final. O que conta é a coerência entre o discurso e a prática no escuro, né? Exato. O diabo do Vicente não precisa mentir. Ele só coloca um espelho gigante na frente da pessoa. Ele destrói a máscara que o cara criou para a sociedade admirar. E isso nos deixa com um pensamento muito bom para a galera levar, não só para enriquecer uma redação do Enem, mas para a vida mesmo. Para pensar no nosso dia a dia. Porque, olha, a máquina de raio-x do século XVI lá do Gil Vicente detectou a cadeira do fidalgo oprimindo o pobre, detectou o saco vazio do agiota, os ímens falsos da alcoviteira. Sim, varreu a sujeira de Lisboa. Mas pensa comigo,
Se esse porto, esse palco imaginário do cais, fosse transportado para o Brasil de amanhã, século XXI, Nossa, e agora? quais seriam os objetos que a galera ia estar carregando no desespero da fila de embarque? Ia ter muita carga bizarra. Imagina o que ia brilhar nessa tela de raio-x hoje. Será que seria um smartphone estourando de notificação de fake news que a pessoa repassou em grupo de família? Uma planilha oculta cheia de desvio de dinheiro público. Ou aquele crachá da empresa que tem chefe que usa só para assediar e humilhar quem ganha menos? Fica aí a reflexão para cada um. Excelente provocação. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa imersão profunda aqui com a gente. Continuem afiando o pensamento crítico e treinando bastante. Bons estudos nas revisões aí e até a próxima.